Olá, bem-vindos à nossa aula e o nosso tema é vírus. E nesta aula nós vamos falar das características dos vírus, como eles se reproduzem. Haja visto que nós precisamos conhecer porque nós estamos passando por uma modificação na nossa vida devido a um vírus. Essa imagem que vocês vão ver agora mostra diversos tipos de vírus, a formação básica dos vírus. É uma imagem meramente ilustrativa, mas a gente pode perceber que os vírus eles são de formatos diferentes e cada vírus ele causa um tipo de doença diferente. Todos os vírus eles têm a sua própria constituição, mas os vírus eles são seres vivos? Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos conhecer aqui a constituição básica de um vírus. Ele é constituído basicamente pelo ácido nucleico, que é a parte central, o capsídeo e o envoltório. É a constituição básica. É uma constituição não muito complicada de se compreender visivelmente falando, lógico. Esse vírus que vocês estão vendo agora, ele é chamado de bacteriófago. Por que bacteriófago? O vírus, ele contamina todos os tipos de seres vivos. Os vírus, eles contaminam gato, cachorro, preá, gabiru, nós, as plantas. E os vírus, eles também contaminam bactérias. Então, esse aí é o bacteriófago. É um vírus, um tipo de vírus que contamina também bactérias. O vírus, pessoal, ele não é considerado um ser vivo, porque para ser considerado um ser vivo é necessário células e o vírus não possui célula. Por isso, o vírus ele é acelular. O A em biologia, geralmente como prefixo de palavras, ele significa não. Então, se ele é acelular, ele não possui célula, ok? Então, o vírus acelular não possui célula, por isso não é considerado um ser vivo. Informações importantes, anota aí no teu caderno, pega lá. Os vírus, pessoal, eles são acelulares, já aprendemos. Mas tem outras características dos vírus que vocês precisam saber. Primeiro, a palavra vírus vem do latim que significa veneno. Logo, a gente sabe que não é coisa boa. São seres muito pequenos, impossível de serem vistos a olho nu. Eu só vou conseguir vê-los através do microscópio e do microscópio eletrônico, que é este. O microscópio óptico eu não consigo identificar um vírus devido ao seu tamanho muito pequeno. E eles não estão incluídos em nenhum dos 5 reinos. Nós temos 5 reinos de seres vivos em classificação. Nós vamos falar sobre eles posteriormente, não agora. E eles não estão incluídos nesses reinos porque eles não são seres vivos. E os 5 reinos de classificação são reinos de seres vivos. Eles não possuem organização celular, ou seja, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam de células para que possam invadir, para que possam se multiplicar. E por esse motivo, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Diz comigo, parasitas intracelulares obrigatórios. São aqueles que só vão conseguir se multiplicar, se reproduzir, se estiverem no interior de outra célula. E como é que esses vírus se reproduzem? A reprodução viral acontece desta forma. Aqui nós temos um vírus, vocês vão entender bem com esse desenho perfeito. Nós temos um vírus, aqui nós temos uma célula, né? Como é que acontece já que ele não consegue se reproduzir sozinho? O vírus ele vai entrar na nossa célula e ele vai usar todo o maquinário que a célula possui para fazer cópias dele mesmo. Ele vai usar a nossa célula como uma maquinazinha de xerox. Ó, ele vem, aí ele vai usar esse material, né? E vai sair daqui em maior quantidade. E cada vírusinho desses vai contaminar outras células.
Por isso ele é chamado de parasita intracelular. Dentro da célula. Ele só consegue fazer essa reprodução no interior da célula. Sozinho ele não consegue. E quais são as nossas defesas contra os vírus? Já que o nosso corpo, infelizmente, está sempre exposto a possíveis invasões. Eles podem contaminar o nosso corpo através do ar, da água, alimentos contaminados, através de feridas. Então, eles têm um acesso muito grande ao nosso organismo. Então, a gente tem que evitá-los, né? Higiene, no caso do coronavírus, a máscara, higienizando as mãos. O nosso sistema imune ou imunitário, ele produz uma defesa. Essa defesa são os anticorpos, os anti-invasores. O problema é que cada vírus tem um anticorpo diferente. Exemplo, vírus da gripe. Tô gripada. O meu corpo está produzindo antivírus, anticorpos, está produzindo defesa para esse tipo de vírus. Pronto, sarei, fiquei boa, todos os vírus morreram. Semana que vem eu vou gripar novamente e o vírus da gripe que eu já tinha, ele já não me causa mais gripe. Mas se eu gripar, foi outro vírus, que o meu corpo vai ter que produzir outro anticorpo para esse tipo de vírus. Então, cada vírus produz um tipo de anticorpo. A vacinação é um exemplo de prevenção muito eficaz contra as doenças virais, doenças bacterianas. E na próxima aula nós veremos alguns tipos de viroses, de doenças humanas causadas por vírus. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Chama lá que a gente responde.